A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, Avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Agora vamos aqui fazer uma oração para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vou estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração, glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 15. Oração de número 15, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim na oração de número 15:
Senhor Deus, haja a destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, ó, e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias, 14 capítulos. Capítulo 5 do livro de Oséias para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Oséias, capítulo 5. Capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim: juízos de Deus contra os sacerdotes, príncipes e o povo. Nos versículos 3, 4 e 5. Eu conheço a Efraim e Israel, não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Capítulo 15 do livro de Marcos para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Marcos, capítulo 15, contém 47 versículos, que fala sobre o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 42, 43 e 44 diz assim: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhes se já havia muito que tinha morrido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém um capítulo. 2 João,
com um capítulo apenas, contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 7 e 8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus, ou Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10. Vamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 10. Contém 22 versículos, que diz assim: a visão dos querubins e o incêndio de Jerusalém, nos versículos 10, 11 e 12. E quando ao seu aspecto, as quatro tinham uma mesma semelhança, como se tivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os quatro lados deles, não se viraram quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam, não se viraram quando andavam. E todo o corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que as quatro tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo. Judas, um capítulo. Contém 25 versículos, que diz assim: fala sobre advertências e conselhos para o povo. Nos versículos 20, 21 e 22, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo 24 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Isaías, capítulo 24. Contém 23 versículos, que diz assim: a alegria dos justos e a ruína dos ímpios. Nos versículos 14, 15 e 16. Estes levantarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu disse: ai de mim, os traidores têm agido traiçoeiramente, sim, os traidores
tem traído. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, mas em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 80. Vamos aqui na denúncia de número 80, que diz assim: atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar isso na Bíblia Sagrada e anuncie essa mensagem número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. Saiu agora o rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 contém 66 versículos, que diz assim, fala sobre a oração do profeta. Nos versículos 55, 56 e 57, diz assim: Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouvistes a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor.
tu te aproximaste no dia em que te invoquei, dissestes, não temas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 3, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 meditarem. 2 Pedro, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, nos versículos 5, 6 e 7, porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 17 do livro de 2 Reis. Capítulo 17 do livro de 2 Reis. Capítulo 17 contém 41 versículos, que diz assim: Oséias, rei de Israel, nos versículos 2, 3 e 4. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhes tributo. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviará mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria, cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, contém 18 versículos, que diz assim: outras instruções para os seus discípulos. O apóstolo Paulo dando outras instruções para os discípulos. Nos versículos 4, 5, 6. Para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 32 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando.
Êxodo capítulo 32, contém 35 versículos, que diz assim: a intercessão pelo povo, nos versículos 32, 33 e 34. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduze este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Capítulo 7 do livro de Esdras. Vamos aqui no livro de Esdras, capítulo 7, contém 28 versículos, que diz assim: o retorno sob a liderança de Esdras, nos versículos 2, 3 e 4. Filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 77. Vamos aqui na denúncia de número 77, que diz assim: muita atenção nessa denúncia de número 77, dentre 77 das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 2. Que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja paz, a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir com a nossa live para o Espírito Santo poder abençoar mais e mais cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora escolha aí um número de 1 a 24, pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo
do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente, porque somos apenas um canal para o Espírito Santo nos usar para estar glorificando mais e mais o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu o livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de Efésios. Efésios capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim: nova vida em Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, vamos aqui no livro de Tito, contém 16 versículos, que diz assim: qualidades de presbíteros, nos versículos 6, 7 e 8. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias, capítulo 3. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: promessas aos fiéis, nos versículos 16, 17 e 18. Diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, contém 15 versículos, que diz assim: a certeza da desolação, nos versículos 2, 3 e 4. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali os farei descer. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem,
no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números contém 36 capítulos. Números, capítulo 31 do livro de Números. Números, capítulo 31. Capítulo 31 do livro de Números contém 54 versículos, que diz assim: a oferta voluntária dos oficiais. Nos versículos 48, 49 e 50 diz assim: então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os militares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo, contém 15 versículos, que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes, nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Diz assim a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo são prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essa atividade e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, e em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Oração de número 18. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Oração de número 18 diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, ó Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Cristo, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir. Para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus, ó Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de mentalizar em um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade. Saiu o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 29. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 29, contém 11 versículos. Nos versículos 1, 2 e 3. Os filisteus desconfiam de Davi. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca. E acompanharam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus que fazem Aquis estes hebreus. E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos. Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim: Ruth obedece Noemi, nos versículos 6, 7 e 8. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela, de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite um homem estremeceu e se virou e viu que uma mulher jazia a seus pés. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Capítulo 7 do livro de Atos. Atos, capítulo 7, contém 60 versículos, que fala sobre a morte de Estevão, nos versículos 54, 55 e 56. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos.
capítulo 2 do livro de Neemias. Capítulo 2 do livro de Neemias contém 20 versículos, que diz assim: a perseguição de Artaxerxes, nos versículos 9, 10 e 11. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Cantares, contém 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 3 do livro de Cantares. Vamos aqui no livro, capítulo 3 do livro de Cantares, Cantares de Salomão. Capítulo 3 contém 11 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não achei. Eu disse, levantar-me-ei, pois e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei, viste aquele a quem ama a minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, 24 capítulos, capítulo 22 do livro de Josué. Josué, capítulo 22, contém 34 versículos, que diz assim: o altar do testemunho, nos versículos 10, 11 e 12. E chegando eles os limites de Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Rubens, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência, e ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram o altar da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui agora para mais uma denúncia, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 75. A denúncia de número 75 diz assim: as leis que continuam na graça, muita atenção. Nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando
que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 36 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para o sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí no seu pensamento e fazer uma pergunta ao Espírito Santo, que agora ele vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números, de 1 a 24. Se você escolher o número 23, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 5. Número 24, Marcos, capítulo 15. Número 4, 2 João, capítulo 1. Número 9, Ezequiel, capítulo 10. Número 6, Judas, capítulo 1. Número 10, Isaías, capítulo 24. Número 7, Lamentações, capítulo 3. Número 13, 2 Pedro, capítulo 3. Número 16, 2 Reis, capítulo 17. Número 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 1, Êxodo, capítulo 32. Número 8, Esdras, capítulo 7. Número 19, Efésios, capítulo 2. Número 21, Tito, capítulo 1. Número 2, Malaquias, capítulo 3. Número 18, Amós, capítulo 9. Número 15, Números, capítulo 31. Número 20, 3 João, capítulo 1. Número 12, 1 Samuel, capítulo 29. Número 11, Ruth, capítulo 3. Número 17, Atos, capítulo 7. Número 14, Neemias, capítulo 2. Número 22, Cantares, capítulo 3. Número 5, Josué, capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui às nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada,
E dependendo da rede social, o link, o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar na Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando um contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Agradeço ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estando aqui presente para sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falar ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar e interagir com nossa live, para assim vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e aguardo vocês nas nossas próximas lives, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém. E aguardo vocês na nossa próxima live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém.